Hoje temos a tribuna popular, conforme o artigo 100 da Lei Orgânica. Estamos recebendo a entidade, o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, abordando o assunto farmácia, estabelecimento de saúde, bem como a moção de apoio ao PL 4385 de 1994. Teremos como orador o farmacêutico Everton Borges, assessor de Relações Institucionais do Conselho Regional de Farmácia. Caro farmacêutico Everton, Vossa Excelência dispõe do tempo de 10 minutos para fazer a abordagem em nome do seu Conselho. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, vereador professor Garcia, saudando Vossa Excelência, saúdo a todos os vereadores dessa casa, em especial a colega farmacêutica, a vereadora Jussara Coni, e aos demais presentes nessa sessão, assim como aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Venho a esta tribuna representando o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, que conta com 14 mil farmacêuticos gaúchos inscritos, no contingente de 180 mil farmacêuticos brasileiros. Além de farmacêutico, também sou consumidor de medicamentos, como cada um de vocês que me assistem. Pois todos nós utilizamos medicamentos de forma rotineira. Muitos de nós de forma contínua, várias vezes ao dia. É quase impossível encontrarmos alguém que nunca tenha utilizado algum medicamento. Quem nunca usou, pelo menos uma vez, algum medicamento? Em nosso país temos uma cultura de consumo irracional de medicamentos. E os dados são alarmantes. Aproximadamente 1/3 das internações ocorridas no país tem como origem o uso incorreto de medicamentos. Estatísticas do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, o Sinitox, revelam que os medicamentos respondem por 27% das intoxicações no Brasil. E 16% dos casos de morte por intoxicações são causados por medicamentos. Dados do Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul revelam que em nosso estado o maior número de intoxicações é devido aos medicamentos. Em média, são 6 mil casos ao ano no Rio Grande do Sul. Em uma ação recente, o Conselho Regional de Farmácia entregou 25 mil caixas de um medicamento fictício, uma caixa igual ao medicamento, apenas com informações dentro, nas ruas de 17 cidades gaúchas, para avaliar a reação das pessoas. Pois bem, das 25 mil abordagens, apenas 26% das pessoas perguntaram qual era a indicação do medicamento. Menos de 1% perguntou sobre possíveis contraindicações. Menos de 1% perguntou sobre a forma de ingestão do medicamento. E o dado mais alarmante foi que 72% das pessoas pegaram os medicamentos e não perguntaram absolutamente nada. Senhores, todos nós necessitamos utilizar os medicamentos de forma racional. E somente existe o uso racional quando os pacientes recebem medicamentos apropriados às suas necessidades clínicas, em doses e períodos adequados às particularidades individuais, com baixo custo para eles e para a comunidade. Junte-se a isso a preocupação ambiental com o descarte dos medicamentos vencidos ou em desuso, que já motivou uma lei municipal de autoria do vereador e presidente dessa casa, professor Garcia. Falamos da Lei 11.329, de 13 de agosto de 2012, que estabelece procedimentos a serem adotados para o descarte de medicamentos vencidos e de suas embalagens no município de Porto Alegre.
O uso racional de medicamentos deve contar com a participação de diversos atores sociais: os pacientes, os profissionais de saúde, os legisladores, os formuladores de políticas públicas, a indústria, o comércio e o governo. Neste contexto, informamos que a Câmara dos Deputados aprovou na última semana, exatamente no dia 2/7/2014, o projeto de lei 4.385 de 1994, de origem no Senado, na forma da subemenda substitutiva de plenário, que transforma as farmácias e drogarias em unidades de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica e assistência à saúde e orientação sanitária e coletiva, e que reforça a obrigatoriedade de manter farmacêuticos em drogarias e farmácias durante todo o período de funcionamento desses estabelecimentos. O texto agora segue para o Senado, antes de ir à sanção presidencial. O controle sanitário do comércio de medicamentos e as atividades dos farmacêuticos foram regulamentadas nesse país pela Lei 5.991 de 1973. Os tempos mudaram, os farmacêuticos ampliaram a sua atuação e se confirmaram como personagens essenciais no serviço de saúde. Era necessário, então, alterar a lei, considerando essa nova realidade. Essas mudanças vão de encontro aos interesses dos profissionais farmacêuticos e, principalmente, às necessidades da população. Uma mudança que reconhece a importância da farmácia e que reafirma o farmacêutico como agente fundamental para a prestação da assistência farmacêutica. A nova lei finalmente apresenta os critérios necessários para transformar as farmácias e drogarias em estabelecimentos de saúde. E o farmacêutico recebe o respaldo legal que o garante como único responsável técnico pelas farmácias e drogarias. Atualmente, a Lei 5.991 de 73 já exige a presença de um técnico responsável inscrito no Conselho Regional de Farmácia durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. Entretanto, a Lei 5.991 apresentava brechas para ações judiciais que buscavam substituir farmacêuticos de nível superior por técnicos de nível médio. Com as mudanças da nova lei, teremos um avanço na assistência à saúde da população. Após uma luta de 20 anos para garantir assistência farmacêutica integral como direito do cidadão, teremos definitivamente a obrigatoriedade da presença de um profissional farmacêutico durante todo o período de funcionamento das farmácias, como serão chamadas a partir de agora as atuais farmácias e drogarias. As farmácias passam a ser estabelecimentos sanitários que praticam a assistência farmacêutica e à saúde. O medicamento é um insumo essencial à vida e não uma mercadoria qualquer. A farmácia não será mais um simples estabelecimento comercial, com objetivos predominantes de venda, mas também de orientação ao cidadão e de serviços farmacêuticos. Hoje já é possível oferecer teste de glicemia, aferição de pressão arterial, aplicação de injetáveis, entre outros serviços, além das informações técnicas do farmacêutico para a utilização com segurança dos medicamentos. Também já podemos oferecer os serviços de acompanhamento farmacêutico dos pacientes durante todo o seu tratamento com os medicamentos, o que chamamos de farmácia clínica. Serviço este que poderemos oferecer aos pacientes do programa Farmácia Popular, ampliando este programa do governo, qualificando o acesso, principalmente aos hipertensos e diabéticos, que necessitam do acompanhamento permanente para o sucesso da terapia medicamentosa e com o menor custo possível. Isto será possível com uma farmácia transformada verdadeiramente em estabelecimento de saúde. Por isso, ao aprovar esta proposta, que agora volta ao Senado Federal, estamos qualificando a atenção farmacêutica, combatendo a empurroterapia e o uso irracional de medicamentos. Estamos valorizando o profissional farmacêutico. E mais do que isso, garantindo que a população brasileira tenha de fato o seu direito
ao atendimento qualificado de saúde no local onde ela vai buscar o medicamento. O texto aprovado classifica a farmácia de duas maneiras: farmácia sem manipulação ou drogaria e farmácia com manipulação. Além da presença do farmacêutico, as farmácias deverão ter localização adequada sob o aspecto sanitário, dispor de equipamentos necessários à correta conservação de imunobiológicos e outros equipamentos exigidos pela vigilância sanitária. As mesmas exigências valerão para as farmácias instaladas em unidades hospitalares. O texto aprovado estabelece que o farmacêutico e o proprietário do estabelecimento agirão sempre solidariamente e realizando esforços no sentido de promover o uso racional de medicamentos. O proprietário da farmácia não poderá desautorizar ou desconsiderar as orientações técnicas do profissional farmacêutico. De acordo com o texto aprovado, o farmacêutico deverá seguir alguns procedimentos no exercício de suas atividades, como notificar os profissionais de saúde, os órgãos sanitários competentes e o laboratório industrial sobre os efeitos colaterais, as reações adversas e intoxicações decorrentes do uso de determinado medicamento. Os farmacêuticos terão ainda de fazer acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes, internados ou não, em estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais. Já a atividade de fiscalização desses estabelecimentos se mantém como está. Deverá continuar a ser feita por um fiscal farmacêutico, ao qual será proibido participar de outras atividades em sua profissão, ser responsável técnico por farmácia, proprietário ou sócio. O texto aprovado estipula um prazo de 3 anos para que outras unidades fornecedoras de medicamentos se transformem em farmácias segundo as novas regras. Além de postos de medicamentos e unidades volantes, também deverão optar por se transformar em farmácia os dispensários de medicamentos, privativos de pequenas unidades hospitalares ou equivalentes. Lembramos que nenhuma farmácia irá fechar em decorrência dessas mudanças, já que a regra de exigência de farmacêutico em tempo integral já existe com a Lei 5991 de 73 e é cumprida pela grande maioria dos estabelecimentos. Além disso, existem mecanismos legais para proteger as pequenas farmácias em localidades do interior e de difícil acesso. Aqui em nosso estado temos o Código Sanitário estabelecido pelo Decreto Estadual 23430 de 1974, que permite, em razão do interesse público e em caráter de exceção, o funcionamento de farmácias com a presença de farmacêuticos com carga horária reduzida, que, dependendo da situação, pode ser de 8 horas diárias ou até de apenas 4 horas semanais. Diante de tudo isso, a nova legislação contribuirá para modificar a relação da população com os medicamentos, reduzindo a automedicação. Hoje, um problema de saúde pública no país. A farmácia deixa de ser um estabelecimento comercial comum e, com o tempo, os medicamentos também passarão a ser vistos de forma adequada pelo cidadão. Não só pelos benefícios, como é hoje, mas também pelos riscos envolvidos que necessitam controle e segurança para a sua utilização. Acreditamos numa tramitação célere do projeto no Senado Federal, pois já existe consenso entre os segmentos com os proprietários, os profissionais e o governo. Dessa forma, solicitamos aos excelentíssimos vereadores que representam a população de Porto Alegre e lutam pela qualidade e segurança nos procedimentos de saúde pública, que aprovem uma moção de apoio para aprovação agora no Senado Federal do texto já aprovado na Câmara dos Deputados, que transforma todos os estabelecimentos de dispensação em farmácias e todas essas novas farmácias em estabelecimentos de saúde. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, Everton, por gentileza. Gostaria que sentasse, assumisse a bancada. Coloco à disposição das bancadas